Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Abner e no vídeo de hoje eu irei continuar a leitura da Bíblia. Hoje hoje é o capítulo 1 da carta a Gálatas. Saudação, Paulo, apóstolo, não por iniciativa humana nem por intermédio de nenhum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou por nossos pecados, para nos libertar do presente mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Não há outro evangelho. Admiro-me de que, tão depressa abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído, como já dissemos e agora repito. Se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. A autenticidade do Evangelho de Paulo. Irmãos, asseguro-vos que o Evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos, pois não o recebi nem aprendi de uma instância humana, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo. Com que excessos eu perseguia e devastava a Igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus da minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, agradou revelar-me o seu Filho, para que eu o anunciasse aos pagãos. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. Depois
3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Não me encontrei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas tinham ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Então, nessa nesse relacionamento textual com essas informações, né, atentamos para esse versículo que nos dá esse versículo não, esse capítulo que nos dá uma ideia do quanto o exercício, né, da revelação em relacionamento com o espírito tem sido ameaçada pela carne, que escuta o desanimar e anseia o animar, mesmo que de forma selvagem, né? Mesmo que de forma contrária ao espírito, ao zelar, né? Então existem dois lados e a igreja ela escolheu né? Ela escolheu o lado da espiritualidade, o lado do gerenciamento espiritual pela nascente, o qual o trouxe ao mundo, né? A gente chama de Deus, né? A nascente do Espírito. É aquele que consegue conduzir do Espírito a vida e projetar a vida na matéria a partir desse Espírito que sempre está vibrando, né? Sempre estará ativo, né? Eternamente estará ativo, segundo a revelação de Deus, né? Pelo poder o qual a gente cientificamente ou corriqueiramente aprecia na nossa humilde e servil atividade humana. É claro que a carne ela começa a trabalhar a apreciação como se fosse um meio de valorizar e diferenciar o valor, até mesmo colocando a arte em cumplicidade dessa metodologia de atrações, essa metafísica. Porque, para te falar a verdade, cara, eu não acho que aquelas pinturas, aquelas esculturas nos museus têm o valor o qual elas dizem. Eu também não acho que o jogador de futebol vale aquilo tudo que o dizem. Eu também não acho que aquela figura daquele artista é uma figura esplendorosa. Eu não consigo achar em espírito isso.
O meu espírito, ele não consegue crer nisso. Mas aquilo que é contra o meu espírito, aquilo que aquece a carne pela disfunção metafísica de contrair o espírito no sentido metafísico da propriedade a qual a gente aplica em realidade de processamento de dados, o processo dessa dessa virtude capitalista, dessa construção na realidade que nós atentamos pela comunicação e pelos comércios e assim por dizer, vira e mexe enganam-nos e nós já há muitos anos nos enganando, acabamos utilizando dessa enganação para atrair a nós mesmos, para ameaçar a nós mesmos e até mesmo matar a nós mesmos. Olha que coisa prejudicial, que desperdício, né? Por vaidade, por cientificismo, né? Por ambição desordenada. Porque nós sabemos que nessas funções de mexer com a realidade e aplicar a ilusão versus a lucidez, né? A gente começa a mexer nesse equilíbrio, nessa área do equilíbrio do homem. Então, a vida, ela está sempre procurando o equilíbrio. Qualquer coisa a vida está procurando se esticar para encontrar o equilíbrio. Então, em todo e qualquer desequilíbrio, em toda e qualquer entropia, o seu organismo em desassociação molecular, ele procura se esticar para dar o vetor mais equilibrado desse impulso de reação ativa com a matéria, com o meio físico. E a metafísica sente a soma vetorial dessas células e assente uma inscrição como um gestos de ajustes, ajustiça, entendeu? Então isso se torna um acorde para o seu organismo acreditar na vida quando ele faz essa acusação, essa sentenciação por somar os impulsos nervosos e dizer sentimento a você. Ei, agora sim estamos em harmonia. Opa, 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 estica aqui. Agora estamos em harmonia. Opa, 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 estica aqui. Reza aqui. Observa aqui, verbo aqui. O verbo da vida aqui, o verbo da vida aqui, o verbo da vida aqui. Ei, viva por aqui, ei, viva por aqui. E esse por aqui pode ser o bem, se todos estiverem em comunhão, em família, no sentido da realidade de sempre buscar o bem, seja em qualquer situação que for. Acontece que, sobre a luz do engano, sobre a falsa comunicação da carne, né? Porque o espírito ele é sagrado, ele consegue dizer toda a verdade para encontrar o bem, ele consegue se lucidar, né? Ele consegue vencer o escuro da carne.
no contraste, ele sempre vai te entregar o bem para o organismo. Só que quando você está sem espiritualidade, no sentido de que você não está se conectando consigo mesmo, você está sendo ordenado por forças exteriores. Vou dar um exemplo: a ressonância com as frequências ambientais. A gente tem motores de carros, motores de geladeira, motores de vários tipos, no sentido de enfeitiçá-lo, no sentido de descontrair o seu organismo pela liderança a qual o motor adversa ativa o meio, pela composição que ele tangencia no cenário, né? Ele faz parte da cena, porque o seu organismo e qualquer organismo vivo, ele tem capacidade, né? A célula ela tem capacidade de se afetar por ondas, ondas mecânicas, ondas eletro 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 ai caramba eletromagnéticas, ondas eletromagnéticas. Então, todas as ondas, elas são verbos, e a relação das ondas, seja ondas mecânicas com ondas eletromagnéticas, causadas por vários tipos de fontes, elas encontram uma chama ativa no seu organismo, um verbo, um ajuste disso. E o Jesus Cristo, o ajuste disso, está lutando, está rezando por você aí nesse momento, quando existe essas contrações no meio exterior. Só que quando você acorda muito, você decora muito e você automatiza muito o estar de verbalizar e drenar esse verbo no interior de estar na presença. Isso é como se você evoluísse em santidade ou até mesmo em personalidade, né? Você consegue gerenciar esses acordes que você precisa ter no meio ao qual você vive, nesse aquário, por exemplo, nessa área, né? Mas o que temos? A gente visita vários tipos de áreas, porque a gente artificializou o meio e toxinificou pela realidade do adjetivo que representa o capital a qual nós carregamos, como se fossem energias metafísicas, né? Energias metafísicas para os processadores daqueles que procuram, né, estarem alienados ao poder que o dinheiro tem e esquecem do poder que Jesus tem, inclusive de salvar a nossa vida em todo e qualquer momento, né? Seja no momento do desespero, no momento da fraqueza, no momento do vício. Ela te livra de se ver como um fracassado, de dormir com vergonha de si mesmo. Esse é o Jesus Cristo. Então, deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas super poderosas financeiramente falando que neste momento sentem vergonha do seu direcionamento com Jesus Cristo, que vive e habita nele desde quando ele era simples e uma criança, porque ele traiu Jesus Cristo com a sua carne. Só que a culpa, Jesus Cristo, ele sabe que a culpa não é dele, só que ele não
não está procurando Jesus Cristo dentro dele para lhe salvar. Ele não está rezando para segurar na mão de Jesus. E aí essas pessoas super ricas e que sentem vergonha de si mesmo, não conseguem controlar, não conseguem o o saldo de valor que lhe era muito útil na sua infância, na sua navegação com as matérias-primas, a qual lhe davam muito mais amor, muito mais prazer do que o dinheiro ao qual tens neste exato momento. E a pessoa hoje vai dormir e vai, né, acordar como se fosse um fracassado espiritualmente, né, porque ela não consegue se controlar. Ela, a pessoa ela faz as coisas por controle do dinheiro, por alienação ao dinheiro. E muitos de nós já passou por isso para aprender que isso existe e isso é uma doença no sentido espiritual. Isso é uma coisa que pode pegar todos nós se não já pegou e fomos salvos. Com a vacina, com o conhecimento, com a reflexão, que a gente chama de decepção, mas ei, não é decepção. Não se decepcione, pois todo e qualquer acontecimento é uma obra para reflexão. E é exatamente isso que a palavra traz para nós. A necessidade de refletir com base em Paulo, né? É, ah, refletir sobre o abandono de Cristo, o abandono dessa realidade a qual nos é desde criança apresentada por Deus na medida da apreciação a qual a gente alcança com a sensacionabilidade de nos ativar com a luz do sol, com o pé na terra, com a visão do mar, com a altura do prédio, com a graça de adquirir, com a graça de doar, com a graça de preparar e com a graça de servir o preparo, com a graça do elogio, com a graça de se equilibrar, com a graça de dormir e acordar bem, limpo, puro, pronto para se divertir, se encontrar mais uma vez com essas milhares, infinitas graças. E não esqueça da graça, né? A graça ela está sempre aí. Você só precisa de quebrar as correntes do desacreditar. Então, se você não acredita que pode caminhar 1 hora por dia, caminhe 2. Se você não acredita que consegue ler um livro, leia 2 livros. Se você não acredita que consegue falar eu te amo para sua mãe, fale eu te amo para sua mãe e para o seu pai, né? Pois antes que seja tarde, você precisa quebrar as correntes da desgraça na sua vida e encontrar graça novamente, que é o poder da criança,
do ajustes de Jesus que existe em você. Porque pensa bem, quando a criança nasce, ela está sempre se ajustando, se ajuizando, se esticando para ajuste do seu organismo em referência à célula que sempre está procurando em tensão nervosa, em tensão de graça, se esticar. Nervosa no sentido dos nervos cerebelares, né? Dos nervos das fibras, né? Das fibras não, do sistema nervoso central, né? Dos nervos mesmo. O nome é nervos. São os nervos. Então é isso, né? É exatamente isso que a gente encontra nesse relacionamento com esse texto. E fica aí a, a coragem, né? Haja coragem em você. Se você não vê graça, né? Se você não está vendo beleza, né? Procure-a, né? É, Aponte para ela, né? Se você não escuta um som bom, procure um som bom, faça um som bom. Se você não vê beleza, crie beleza, construa beleza. Esse é o artista. Ele constrói beleza para enxergar beleza. Se você não come graça, então construa um alimento que seja graça para você. Se você não cheira amor, se você não cheira graça, crie uma essência que cheire graça. Você tem poder para isso. Você tem Jesus ao seu lado, né? Ele está aí esperando que você ore por ele, né? As pessoas viram e falam assim: você tem que pedir a Jesus. Tudo que você pedir a Jesus lhe será dado. Mas aí as pessoas elas pedem a Jesus como se, né, dinheiro caísse de árvore, né? Como se a ilusão fosse um plano de servir, né? Então acredite, né, que se você pedir, né, você tem papel, você tem como uma criança pensa assim, como uma criança num, numa escolinha, né? Tem o giz de cera, tem as coisas ali para aprender tudo, tem todas as ferramentas para educação, né? Você também pode ter, né? Você pode pegar da natureza, pegar as coisas assim e ter tudo, né? Dessa forma. Agora, de outra forma, essa eu não consigo esperar porque eu não consigo dizer a você para esperar porque eu estou em processo de espera ainda. Eu ainda nunca consegui de forma verdadeiramente falando, né, me pontuando, uma graça no sentido financeiro, né? Eu nunca tive segurando dinheiro, né? Eu nunca tive dinheiro para poder comprar roupas, para poder comprar móveis, nunca pude pensar em comprar uma casa, eu nunca tive dinheiro para estudar como ter dinheiro, né? Eu nunca tive esse desafio na minha vida e eu sempre estive pedindo. Então eu não acho que bênçãos financeiras, eu não vou dizer assim que você vai conseguir bênçãos financeiras, mas você consegue, às vezes consegue um desconto, alguma coisa nesse sentido, né? Né? Não sei se
eu não sei se é tão saboroso quanto a outra forma, porque eu nunca consegui da outra forma. Olha que hoje eu tenho 32 anos, né? Então, quando eu penso nisso, eu até peco, né? Porque é muito triste a realidade financeira e a graça da qual eu, eu pedi tanto e não recebi. É bem triste mesmo. É triste de até mesmo pecar na hora daquele salto de confissões e na hora da raiva, né? Então, esse é um dos problemas que eu enfrento na minha vida, né? Não tem dinheiro para comprar nem carne para comer direito. Eu tenho dinheiro. E olha que não é porque eu não quero, é porque eu não tenho coragem de pegar o pouco que eu tenho para comprar é, uma coisa né, que talvez seja essencial. E é meio que isso, né? Então, e mesmo assim não falta graça, sabe? Talvez eu não seja bom o bastante para fazer as orações adequadas, né? Por exemplo, pegar, aproveitar disso para ir ali e chamar as pessoas para comprar isso, aquilo, talvez eu não seja essa pessoa. E eu tenho que aprender a conhecer quem eu sou, né? Porque eu sei que muitas pessoas conseguiram fazer essas orações chegarem a Deus e hoje muito cedo, né? Muito mais novos do que eu conseguem, né? Então essas pessoas encontraram, às vezes elas têm, elas sabem rezar da forma correta a qual Deus espera para lhe servir essa bênção. Mas é, então cada um tem cada um, né? Então tem que você tem que conhecer a si mesmo, né, nesse exercício. Então é bom sempre estar se procurando Jesus dentro de você, a graça e tudo, né? Porque é muito fácil perder, né? Mas é muito difícil encontrar. É muito difícil encontrar, né? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!